Ele quer que os que o amem em espírito e em verdade. O nome de Deus deve estar no lugar mais sagrado da vossa alma, porque sobre vós está Deus, como sobre o sol que vos alumia, como sobre a lei do universo. Deus é o vosso Pai. Nas vossas necessidades chamai pelo vosso Pai, e vosso Pai, que conhece as vossas necessidades, responderá ao vosso apelo. Ele responderá sempre que o chamardes do âmago das vossas almas. Se alguém vos disser que Deus só ouve os seus eleitos, perguntai, quem são esses eleitos? Pois que, no reino de Deus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Pai distribui igualmente o seu amor, e ouve compassivos soluços dos pequeninos. O Pai não abandonará o que disser em seu coração, meu Pai. Todos vós sois filhos de Deus, e Deus nunca exclui um só dos seus filhos. Aquele que repele o dom de Deus, tem no pecado seu castigo, e, no renascimento, a sua prova, e só entrará no reino dos seus aquele que triunfar da sua prova no renascimento. Já vivestes, e os vossos pais tornarão a viver. Hoje o mundo já pode receber esses ensinos que os mestres em Israel não podiam compreender. Há outras coisas, porém, que o mundo ainda não pode receber, mas o Evangelho será sempre a luz. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Em verdade, pois, vos digo que muitos, tendo orgulho nos olhos, não verão, e a soberba nos ouvidos, não ouvirão a palavra, e dirão, é a obra e o espírito de Beelzebu, como o disseram do Filho do Homem. Ouvi a palavra, todos os dias são de Deus, porque Deus fez a sucessão e estabeleceu a luz. Por isso, honrai todos os dias o Senhor vosso Deus, e clamai aos seus pés, Pai nosso. Pai nosso. O Senhor ouve as súplicas dos aflitos, tanto no sábado, como no domingo. Não pergunteis em que dia deveis adorar o Senhor, porque ele não indaga do dia, quando chamais, Pai. Pai. Honrai, pois, a Deus todos os dias. Honrai a Deus na mansidão, na humildade do coração, na pureza de sentimentos, na caridade e na justiça, e glorificai-o, cumprindo a sua lei. Guardai essas verdades, e tereis guardado o sábado. Se no sábado os vossos filhos vos pedirem pão, buscai o pão para vossos filhos, e tereis guardado o sábado. O sábado é o dia em que se pratica a virtude, o sábado em que isso não se realiza não é sábado. Eis a palavra de Jesus, o Cristo, no seu primeiro mandamento. Eu, João 18. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, aos quais Deus delegou uma parte do seu poder. Eles são uma manifestação visível da providência divina, cuidando das crianças desde o seu nascimento. Se vedes que o vosso pai infringe o preceito e não segue o caminho da virtude, cerrai os olhos e buscai esquecer o pecado do vosso pai, e rogai ao Senhor que apague esse pecado da sua presença. Se o vosso pai for cego, que os vossos olhos sejam os seus olhos, se for tolhido, que os vossos pés sejam os seus pés e que as vossas mãos sejam as suas mãos, porque deles, por delegação do Pai, recebestes os vossos olhos, as vossas mãos e os vossos pés. Nunca digais diante do vosso Pai, existis, porque os vossos pais existiram, antes de vós. Sem eles, onde estaria a vossa alma e o motivo da vossa soberba? Que o nome dos vossos pais esteja sobre a vossa cabeça, e pelo nome dos vossos pais sacrificai o vosso. Quando ouvirdes dizer que o vosso pai é pecador, defendei o nome dele, e se o pecado subsistir chorai no vosso coração, rogai a Deus por esse pecado e buscai apagá-lo da vossa mente, e Deus honrará o vosso nome nos vossos filhos, apagará o vosso pecado da mente deles e dar-vos ao galardão da vida eterna. Honrai as cãs dos velhos. Os cabelos brancos do ancião são o testemunho da madureza do seu juízo, e as rugas do seu semblante são as letras de um livro escrito pelo dedo do Senhor. Não desprezeis o conselho do velho, nascido na oficina da sua experiência, o seu saber é muitas vezes amargo, mas a sua virtude atua sobre a alma e corrige os sentidos. Honrai os ministros da palavra, que são os distribuidores da luz para aqueles que a não conhecem, porque, aquele que os honra, honra a luz e honra aquele que a enviou. Honrai o filho na luz, e o pai no filho. O que pratica a humildade fala a sabedoria, o que vive na pobreza e coração e só prega a paz, o que viu, despreza o filho na luz, e despreza o pai no filho. Os ministros da palavra são árvores de vida para os homens, e devem ser conhecidos pelos seus frutos. O que pratica a humildade fala a sabedoria, o que vive na pobreza e coração e só prega a paz,
O que abre a sua mão e os seus seios que vivem na humilhação, e diz sem temor a verdade aos poderosos, o que vela enquanto os outros dormem, o que ergue a voz para denunciar o perigo, o que tem puro pensamento e vive nessa pureza de pensamento, o que diz em sua alma, eu não sou digno. Esses são os ministros da palavra, e a bênção de Deus os segue, porque a palavra deles é bênção e aplai nos caminhos do Senhor. Nem todos os que dizem, Senhor, 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 são ministros da palavra, mas sim aqueles que cumprem a vontade do Senhor. Surgirão falsos ministros da palavra, mas os seus caminhos serão obstruídos e o seu julgamento estará nas suas mãos e nos seus pés, porque a árvore da mentira não pode dar frutos da verdade. Dirão, abominai os bens do mundo, e a alma deles vive nas riquezas e nas comodidades. Aconselharão a humildade e orgulho lhes reside no coração e nos olhos. Dirão, sede misericordiosos e caritativos, e na boca se lhes aninham a injúria e a maldição, e acumulam o ouro e a prata, afrontando a miséria dos outros. Pregarão a mansidão, e guardam o ódio contra os seus inimigos, considerando-os como obra de zelo pelo Senhor. Dirão, sede honestos, mas a lascívia domina nos seus desejos, e o adultério, nos seus leitos. Esses não são os ministros da palavra, mas sim hipócritas, e por isso seus ensinos são abomináveis. Se da sua boca saem palavras de verdade, essa boca é indigna da palavra e profana o dom de Deus. Ouvi as suas palavras da verdade, mas conservai-vos alerta e não vos deixeis surpreender pelas suas intenções. São os sepulcros caiados, de que fala Jesus. 19. Ouvi a palavra, amai, amai, amai. A letra é, não matareis. O espírito é, amai. Amai o vosso amigo e o vosso inimigo. Amai o rico, o pobre, o menino, o ancião, o santo, o pecador, o homem e a mulher. Eis o espírito. O que vos ofende, ofende o vosso irmão, e não ofendereis o vosso irmão naquilo que vos não ofende. A ofensa seria perversidade de coração, e na coração estará o castigo. Não se mova a vossa língua nem a vossa mão, nem o vosso pensamento se levante contra um dos vossos irmãos. Deixai nas mãos de Deus as ofensas que vos façam, e só movais as vossas para a misericórdia. Aquele que em pensamento ofende seu irmão, consuma uma ofensa aos olhos de Deus, porque o pensamento é obra do seu espírito, e seu alimento é o filho da sua concepção. O que infringe a lei, sem danificar o seu irmão, pode purificar-se pela expiação, mas, ao que ofende a seu irmão, são necessárias a expiação e a reparação. Se a ofensa foi feita em pensamento, a reparação também o será. Se foi por palavra, será por palavra. Se foi por obras, será por obras. Ninguém será justificado da ofensa feita ao seu irmão, enquanto subsistir o dano e não estiver saldada a dívida contraída. O juiz da lei condenará o devedor ao cárcere, donde só sairá quando tiver pago o último centil da sua dívida. Todos vós sois irmãos, não há um só de vós que não seja filho do Pai, como Jesus o disse. Amai-vos, pois, uns aos outros com amor de irmãos, se quereis que o Pai Celeste vos ame, como a filhos. Se virdes que o vosso irmão tem fome e sede, e comerdes e beberdes sem vos lembrardes da fome e da sede do vosso irmão, não sereis filhos do Pai Celestial, e padecereis fome e sede. Se virdes a nudez em vosso irmão, e tiverdes uma túnica e não a rasgardes para cobrir a sua nudez, não sereis filhos do Pai Celestial, e sereis desnudados, porque o pão, a água e o linho são dons de Deus para todos os filhos do seu amor, e o que monopoliza esses dons, em prejuízo do seu irmão, é um ladrão e frustra o amor do Pai e a sua providência. Não se ria o vosso coração, quando o coração do vosso irmão chorar, juntai as vossas lágrimas às dele, e os anjos do Senhor recolherão as vossas lágrimas e o juiz da lei escreverá com elas o julgamento dos vossos pecados. Fazei ao vosso irmão todo o bem que estiver nas vossas mãos, mas por amor do bem e não com a vista no prêmio, porque, se obrardes esperando a recompensa, vosso coração é indigno da obra e do prêmio da obra. O prêmio das obras é perecível, mas a recompensa do coração nunca morrerá. O bem que fizerdes a vosso irmão, fazei-o em silêncio, e que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, pois o bem que se faz, ao som de trombeta, não nasce da caridade, mas do orgulho do coração. Aquele que entende que há mérito no bem produzido por suas mãos, está longe da perfeição de espírito, porque o bem é a lei do espírito, e o homem que assim obra, nada mais faz que cumprir a lei.
Não dividais, no coração, os vossos irmãos em bons e maus, porque Deus faz brilhar o sol para o culpado e para o justo. Todos cabem no amor do Pai, e não sois o juiz dos vossos irmãos. Qual dos vossos irmãos é justo? Qual o pecador? Já vistes as suas almas. Não façais portanto seleção entre eles. Quem julga aos outros, provoca com o seu orgulho o julgamento dos seus pecados. Outro mandamento tenho para dar-vos: perdoai aos que vos ofenderem e dai sempre o bem pelo mal, essa perfeição na caridade. O que dá o bem pelo bem, obra como costumam fazer os pecadores e os ímpios que procedem segundo a carne, mas aquele que ama o seu inimigo e lhe faz o bem em troca das ofensas, obra contra a carne e imita os anjos do Senhor. Ouvi a sua palavra e recebei a sua luz. Guardai a palavra de Jesus Cristo. Eu, João. 20. Jesus fazia muitos prodígios em testemunho da verdade das suas doutrinas, porque, do seu corpo, saía a virtude que curava as enfermidades do corpo, e da sua boca e dos seus olhos saía a luz que sarava os males do espírito. Por isso, todos o seguiam em multidão e procuravam ouvir a sua voz e abrigar-se à sombra do seu corpo. Quem é esse profeta? Diziam. Será o verdadeiro Messias que o Deus de nossos pais prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacob. E alguns queriam adorá-lo. Os sacerdotes, porém, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus diziam: ele obra pelo espírito de Beelzebu, porque a sua palavra condenava a soberba dos doutores da lei e o seu Fausto, e resolveram matá-lo. Por isso, escandalizavam-se com os prodígios que ele fazia no dia de sábado, e concitavam as turbas contra ele, alegando seu zelo pela lei e o seu amor a César. Por isso, e pela iniquidade dos seus corações, Jesus dizia aos discípulos: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do meu Pai. Mas, estava escrito que o Cristo havia de morrer em confirmação da palavra profética e para a redenção de todos. Ele não ignorava, humilhava-se à vontade do Pai e queria morrer em testemunho da luz do Pai, a fim de que todos os homens fossem salvos. Orou no horto em companhia de alguns de seus discípulos, e, depois de orar, foi preso pelos soldados, porque Judas, um dos 12, o havia vendido aos sacerdotes pelo dinheiro e com a malícia do seu coração. Depuseram contra ele testemunhas falsas, e não encontraram motivo para matá-lo. Mas, as profecias tinham de ser cumpridas, e, em seu cumprimento, foi ele carregado de opróbrio e de dores pela iniquidade dos homens, e erguido em uma cruz entre dois homens infames. Expirou na cruz, perdoando aos seus verdugos e encomendando seu espírito ao Pai. 21. Não choreis a morte de Jesus, regozijai-vos antes, pois Jesus não morreu. A sua morte foi o sono da justiça e a ressurreição gloriosa, do Filho, no seio da felicidade do Pai. A sua vida foi vida para os vivos, e a sua morte foi vida para os vivos e para os mortos, porque o Espírito Puríssimo de Jesus, ao abandonar o corpo, levou a palavra da redenção aos espíritos que, por seus pecados, estavam no cárcere, e a palavra de caridade, aos espíritos de justiça, para que uns e outros buscassem o cumprimento da lei e fizessem, os primeiros, obras de redenção, e, os segundos, obras de glória. Por isso, disse o apóstolo que o Evangelho também foi pregado aos mortos. Depois de 3 dias o corpo de Jesus desapareceu das vistas dos homens, e não foi mais achado sobre a terra, mas os discípulos o viram no seu corpo espiritual, ouviram a sua voz e puderam tocá-lo com as suas mãos, porque vacilavam na sua fé e não acreditavam ainda firmemente na revelação do Cristo, nem na ressurreição espiritual. Ainda depois de o terem visto e tocado, eles temiam e não confessavam, e continuavam a temer e a não confessá-lo até que a verdade penetrasse nas névoas do seu entendimento e o Espírito do Senhor inflamasse os seus corações na fé. Ainda pela 3ª vez, e eu com eles, viram o Espírito de Jesus e ouviram a sua palavra. E essa palavra era de paz e caridade, como quando ele vivia entre nós e falava ao povo. Encarregou os apóstolos da prédica do Evangelho de batizarem os homens no seu nome e no da sua doutrina, não na água, como fazia João Batista, mas no Espírito, como Jesus, porque, o que se faz na carne, é carne, e o que se faz no Espírito, é Espírito. De novo, em nome e por inspiração de Jesus, recomendo aos pastores o batismo em Espírito e em verdade, que é o selo dos filhos de Deus. Mas,
Jesus prometeu aos apóstolos a sua luz e a sua assistência, e, neles, isso também foi prometido a todos os discípulos do Evangelho e filhos de Deus, até a consumação do presente século e do século vindouro, e, envolvendo-os em seu resplendor e no amor da sua inovidável e divina vista, ele elevou-se ao Pai. Testemunhei isso, caros irmãos. Eu, João. 22. Depois disso, os discípulos, em cumprimento da palavra e da vontade de Jesus, foram e pregaram a todos o que tinham ouvido do Mestre. O Espírito de Jesus estava nas palavras deles e o que diziam era sabedoria e caridade. O fogo da palavra e a sabedoria inflamavam os corações fracos e confundiam a sabedoria dos mestres, e muitos acreditavam no Senhor Jesus e adoravam em presença do Deus do Senhor Jesus. Os crentes foram batizados na água, que era a figura do batismo do Espírito na fé. O batismo da água, porém, é inútil e não tem virtude, sem o batismo no Espírito, que é tudo, como atesta Paulo, falando da circuncisão do prepúcio. A palavra de Jesus, porém, era áspera para os poderosos do mundo e feria os corações ensoberbecidos, e o cristianismo nasceu e levantou-se sobre rios de lágrimas e lagos de sangue, porque os potentados do mundo e os demônios pretendiam fazer abortar a semente e destruir o Espírito de Jesus, mas a semente multiplicava-se com o sangue derramado e o Espírito soprava aqui e ali, e era o Espírito de Jesus, e os potentados do mundo e os demônios da terra foram vencidos, porque o Espírito de Jesus assenhoreou-se dos palácios e das cabanas. Soou, porém, a hora. Ai dos vencedores. As nuvens cobrem o firmamento e o sol se obscurece, porque a humildade, que é o Espírito do Cristo, se esconde e o orgulho da vitória aparece, porque a caridade, que é o Espírito do Cristo, retira-se do coração, no qual penetra o sentimento de maldição, porque a pureza do coração, que é o Espírito do Cristo, foi escarnecida e as comodidades de o Fausto atraem e dominam as vontades dos que se dizem discípulos do Cristo, porque a tolerância e a mansidão, que são o Espírito do Cristo, se afastam diante da invasão da intransigência e do exclusivismo. No átrio do templo, assentou o seu pé o espírito de seita e no presbitério o interesse passou a residir. No seio da Igreja Universal estabelecida por Jesus, sobre a pedra da fé e da caridade, levanta-se outra igreja pequena, firmada no lodo do egoísmo e na base da ignorância. Os indoltos, os hipócritas e os soberbos de sabedoria adulteram para o povo o sentido das Escrituras, do que Pedro já se lamentava, falando das Escrituras e das palavras de Paulo. As águas, em que o povo vinha saciar a sua sede, começaram a correr turvas e lamacentas, porque os doutores da lei não se contentavam com a palavra e com o Espírito do Cristo e juntavam-lhes a sua própria palavra e o Espírito da sua própria ciência. Essa ciência, porém, era vã e corrompia as águas da fonte, porque saía do orgulho das entranhas deles e do seu apego às glórias do mundo e às comodidades, que não da caridade. Olvidaram as palavras do Mestre, que disse que o último seria quem quisesse ser o primeiro de todos, e cada um quis ser o primeiro, e se estabeleceram primeiros, segundos e terceiros entre os doutores, contrariamente ao Espírito de Jesus, e o último dos doutores acreditou estar acima de todos os outros, que eram do povo. Porém, quando isso aconteceu, o Espírito do Senhor Jesus afastou-se deles. Tudo isso tinha de dar-se, para castigo dos pecados dos homens e cumprimento da misericórdia do Deus de nosso Mestre Jesus Cristo. Então a igreja pequena, que tinha nascido no seio da igreja, cresceu despropositadamente e derrubou a igreja universal aos olhos da multidão, porque a multidão julgava que ela era a igreja universal, visto que a igreja universal se tinha retirado do templo, aí deixando a igreja pequena dos mercadores. A igreja universal passou então a ter os seus altares no coração dos filhos do Evangelho, que são os discípulos do Cristo. Em verdade vos digo que todo aquele que ama a Deus e ama também os homens, está na igreja universal estabelecida por Jesus, como ele o disse, e não aquele que foi batizado na água e não ama em seu espírito. Nesse tempo, os doutores pensavam mais na vida do corpo e nos gozos que na do espírito, e construíam palácios para os seus corpos, tinham fartura de pão, de vinho e de mel, e havia pobres, viviam no fausto, ao lado dos homens que choravam. E enganavam o povo, dizendo ser isso o Evangelho. Juntaram mandamentos seus aos mandamentos de Deus e fizeram muitos mandamentos, dizendo que isso era o Evangelho e enganando o povo. Seus nomes figuravam entre os nomes dos poderosos e dos dominadores da terra,
e o seu domínio era maior que o domínio dos príncipes, porque eles dominavam sobre a vontade dos homens, e seus mandamentos tinham mais em vista esse domínio que a caridade. Alguns cingiram a espada que mata e os demais não condenaram os que cingiram a espada, antes, nos seus corações ou nas suas palavras, aplaudiram-nos. E houve guerras por causa deles e irmãos se levantaram contra irmãos, por culpa da sua ambição. Quando isso acontecia, invocavam o nome do Senhor para a guerra, diziam que a guerra era santa aos olhos de Deus, e afirmavam que tal era o Evangelho, enganando o povo e alguns deles mesmos. Acostumaram-se ao domínio dos homens e cada vez mais foram alargando esse domínio, invadindo o domínio dos príncipes do mundo e o senhorio de Deus sobre as almas, porquanto quiseram julgar as almas, e julgaram-nas, e condenaram-nas. Castigaram os corpos pelos pecados das almas e muitos homens sofreram a morte em nome do Cristo, dizendo eles que isso era o Evangelho, enganando o povo e mesmo a muitos de si próprios, em castigo dos seus pecados e dos pecados dos homens. 23. Se ouvirdes dizer que o Evangelho de Jesus é a guerra e o derramamento de sangue, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho dos rancorosos e vingativos, mas não o de Jesus, que amou os homens e lhes pregou a paz. Se vos disserem que o Evangelho é o fausto, as riquezas e as comodidades dos ministros da palavra, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho dos mercadores do templo, mas não o de Jesus, que recomendou aos seus discípulos a pobreza de coração e o desprendimento dos bens da terra. Se vos disserem que o Evangelho é a água, as mãos levantadas ao céu, as pancadas no peito, as formas e o culto externo, eu vos digo em verdade que esse Evangelho é o dos hipócritas, mas não o de Jesus, que recomendou o amor e adoração a Deus em espírito e em verdade. Se vos disserem que o Evangelho é a resistência às leis e aos princípios que governam os povos, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho dos rebeldes e ambiciosos, mas não o de Jesus, que mandou dar a Deus o que é de Deus, e ao príncipe o que é do príncipe. Se vos disserem que o Evangelho é a intolerância, o anátema, a perseguição, a violência e o ódio, eu vos digo em verdade que esse é o Evangelho da soberba e da ira, mas não o de Jesus, que rogava ao Pai de misericórdia pelos seus mortais inimigos. Tudo isso foi dito ao povo acerca do Evangelho. Porque estranhais que João fale assim dos doutores e ministros da palavra? Porventura julgais que João venha dissimular e esquecer a verdade, que há de ser o alimento espiritual do povo? Em verdade vos afirmo que vi aquilo que vos digo, e que vos falo em testemunho da verdade, porque o Evangelho é a verdade, minhas palavras são verdadeiras, em testemunho do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é o testemunho da verdade das minhas palavras. Não estranheis, portanto, que João fale assim dos doutores e dos ministros da palavra. Eis o que digo à igreja pequena. Acuso-te de haver deixado a tua primitiva caridade, aquele amor que te ensinou o coração de Jesus, e pelo qual ele morreu na ignorância das gentes, aquele amor puríssimo que abandonaste, para conceber o desejo de domínio, e o da perseguição pelo domínio. Fizeste o teu reino neste mundo. Acuso-te de haver abandonado a tua primitiva mansidão, aquela mansidão com que Jesus falava aos que o insultavam e nele cuspiam, e, deixada essa mansidão, te rebelaste contra os príncipes e minaste nas trevas os poderes da terra. Acuso-te de haveres deixado a tua simplicidade primitiva, aquela com que Jesus chamava-se os pequeninos, deixada aquela simplicidade, foste frágil com os poderosos e arrogante com os humildes do infortúnio. Acuso-te de haveres deixado o teu primitivo desinteresse, aquele desinteresse com que Jesus falava dos bens da vida, sem nunca pensares no dia de amanhã, e, deixado esse desinteresse, buscaste amontoar riquezas, como os que se esquecem da vida do espírito e só visam as comodidades da carne, e, assim, apagaste a fé do coração dos homens que pensam em seu entendimento. Acuso-te de haveres deixado a tua humildade primitiva, aquela humildade com que Jesus se abaixava aos pés dos seus discípulos, e, deixada essa humildade, consentiste que o orgulho se assenhoreasse do teu entendimento, usurpaste as chaves do céu, condenaste, salvaste, e idolatraste a ti mesma, fazendo um Deus para o teu próprio entendimento. Igreja pequena, não te maravilhes das palavras de João, antes, medita-as e chora, porque já é sua hora, e o tempo chega de surpresa, como o ladrão. Igreja pequena, recorda-te dos teus princípios, dos que esqueceste. Eu, João, te digo, teus dias não serão contados.
desde que de ti se separou o Espírito de Jesus até a consumação do teu orgulho. Volta a ti, converte-te ao Evangelho de Jesus e põe os teus olhos na misericórdia do Altíssimo Senhor, cuja vontade onipotente dispõe dos céus e da terra. Não vês que as almas mirram em teu seio, como as plantas privadas de água? A tua palavra, já não é a benéfica chuva, nem o orvalho consolador, mas sim o sopro frio do setentrião que gela os corações. Igreja pequena, que fizeste da sociedade cristã, olha ao redor de ti mesma, e responde. Volve a tua primitiva caridade, a tua primitiva adoração, a tua primitiva mansidão, ao desinteresse e humildade dos primeiros tempos do século de Jesus Cristo, e o Espírito de Jesus voltará a ti, serás a sua esposa, e ele o teu esposo, como nesses primeiros tempos. Medita e ora, e repelirá o demônio do orgulho que te cega o entendimento, porque, então, conhecerás a lei que vem de Deus. Não cerre os ouvidos às palavras de João, igreja pequena. Porque, as palavras de João, João as escreve, os homens as lerão, e elas se fixarão na mente e no coração deles. Dormes, igreja pequena, desperta. Fala aos homens, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a minha última palavra. A paz seja convosco, irmãos. Eu, João. 24. Irmãos, volto a vós e vos saúdo. Volto, como a pálida luz do astro da noite que vem à terra, depois do sol ter derramado sobre ela torrentes de luz, de fecundidade e de alegria. O resplendor vivificante do sol dos espíritos chegou até vós, bendizei a Deus. Viajor da terra, quanto me compadeço de ti quanto te amo. Pobre viajor da terra. As tuas penas são as minhas também, os teus males também são os meus, as tuas lágrimas são as minhas, como o teu esforço é o esforço da minha alma. Acabo de chegar da terra e ainda sinto as suas misérias. Pobre irmão, pobre viajor da terra. O teu trabalho é uma felicidade que não conheces e de que duvidas, e essa dúvida te lacera a alma. Quanto sofres, caro irmão, pobre irmão. Mas, volve os teus olhos para mim. Também o meu trabalho é felicidade, mas uma felicidade que o meu espírito vislumbrou, verdadeira, como é verdadeiro o sol que brilha todos os dias sobre ti. E eu podia ter conquistado essa felicidade. Estava ao alcance da minha mão. Um pequeno esforço, e seria minha. Sim. Seria minha. Seria minha. E não fiz esse pequeno esforço. Lamentai-me, como eu vos lamento, caros irmãos. Bastava me amar. E não amei, como devia. Permiti, porém, que o meu pobre espírito, a seu turno, reflita sobre vós a pouca luz que pode receber das estrelas que brilham na profundeza dos céus. Também a lua alegra o coração do pobre viajor que atravessa de noite as solidões da terra. Viajores da terra, quão dignos sois de compaixão. Viajais nas trevas, e não vedes o caminho em que assentais os pés. Sem os astros que a onipotente mão derramou no seio do universo, a terra permaneceria eternamente abismada na obscuridade e no silêncio, e sem o calor e a luz dos espíritos que vêm cumprir a vontade do Altíssimo e os decretos da sua misericórdia, a humanidade continuaria ainda hoje nas trevas da sua infância. Meu Deus! Sei que chegais até ao mais íntimo dos meus sentimentos, vede que já amo, Deus meu. Não me abandoneis. Fazei aumentar o meu amor, Deus da minha alma, pois quero amar, e só amar. Vedes o meu desejo, irmão. Sim, vedes, mas não podeis senti-lo, como eu, porque ele é meu, porque eu o mereci e não vós, porque é o sofrimento que eu mesmo fiz nascer com a minha liberdade. Entretanto, uma esperança consoladora alenta e fortalece a minha alma. Não vi essa felicidade para perdê-la para sempre, porque Deus é Deus. Vê João submergir-se nesse pélago de felicidade, e ainda ouço as suas palavras de amor e de esperança. Amo e espera, como eu amo e espero, pobre irmão, pobre viajor da terra. 25. Há deveres reais, verdadeiros, inexcusáveis, disse-o eu ainda há pouco tempo, e disse-o quando ainda vivia entre vós. Mas, vós o sabeis sem que eu vos diga, porque sabendo todos os que pensam e sentem. Também sabeis que o dever é a lei imposta pela sabedoria de Deus aos espíritos livres. O cumprimento dessa lei é o cumprimento da vontade soberana, o laço de união e de atração entre o Criador e a criatura racional. O dever é, pois, a religião. Existindo,
Como existe o verdadeiro dever, necessariamente também existe a verdadeira religião. De outra sorte, a religião não seria o dever ou a lei emanada de Deus sobre o espírito livre. Qual será a verdadeira religião? Antes, porém, permite-me outra pergunta: qual será a melhor das religiões? Em absoluto, a melhor das religiões é a religião verdadeira, mas o absoluto está fora da capacidade humana. O homem pode definir a religião verdadeira, dizendo que ela é, em absoluto, o cumprimento do dever, o cumprimento da lei, mas, nem o homem, nem os espíritos podem abraçar a lei absoluta do dever. O dever aumenta e estende os seus limites com o progresso e a felicidade. A vossa inteligência invade cada dia novos horizontes, mas, à medida que ela se desenvolve, a vossa responsabilidade aumenta e as leis do dever se acrisolam. A religião é, por consequência, progressiva, como é o dever, que constitui a sua essência, e a melhor das religiões é a que melhor promove o cumprimento do dever. Em relação ao homem, a melhor das religiões é a religião verdadeira. A religião verdadeira é o cristianismo, porque é a única que dirige a humanidade pelo caminho reto do dever. A palavra de Jesus, em alguns séculos, realizou progressos que nunca seriam realizados pela virtude de todas as outras religiões reunidas. Há manchas que parecem empanar a religião do Cristo, mas estas procedem das formas que pertencem aos homens, e não do princípio divino que é a alma da religião cristã. A religião de Roma não é a religião do Cristo, porque o dever que Roma prega não é o dever verdadeiramente cristão. O dever, na boca do Filho do Homem, é o amor na liberdade, porque, sem a liberdade, é impossível o amor, e Roma condena a liberdade e exclui do amor de Deus os que não aceitam os ensinos dela. Recordai-vos de Jesus e das catacumbas, meditai, comparai e julgai. Jesus oferece a sua vida em holocausto pela salvação de todos os homens e recomenda a caridade, que é amor a Deus e ao próximo, sem exclusão de publicanos e de gentios. Os cristãos dos primeiros dias, escarnecidos, humilhados, vilipendiados e perseguidos como animais daninhos, como cães hidrófobos, cuja vida estava à mercê de todos, reúnem-se debaixo do solo para chorar juntos a imensidade do seu infortúnio. E do fundo das catacumbas se eleva um piedoso murmúrio de adoração que, penetrando e atravessando a terra e o espaço, chega como uma nuvem de incenso até o trono do Altíssimo. Um clamor unânime sai de todas as orações, e uma mesma palavra pronunciam todos os lábios: liberdade. Liberdade para adorar a Deus ao meio-dia, à luz do sol, liberdade para se reunirem e praticarem o amor, sem receio dos insultos da população e do ódio dos tiranos. Recordai-vos de Jesus e das catacumbas, e julgai se a religião de Roma é a religião de Jesus Cristo, se o anátema e o exclusivismo são o amor e a liberdade. O dever, na boca do Filho do Homem, é a paz, porque, sem ela, não hectares liberdade, e sem paz e liberdade não é possível amor. E Roma intenta contra a paz dos povos, quando a guerra satisfaz as suas aspirações de predomínio moral ou material. A guerra não está no Evangelho, meus irmãos. A morte paira neste momento ao redor de vós. Estas linhas foram escritas a 28 de março de 1871. A discórdia agita o seu repugnante achote e ateia nos corações criados para o amor, o ódio e a vingança. O ferro e o fogo são os emissários da morte e os homens sucumbem aos milhares, e a maldição é a última palavra arrojada pelos seus lábios nas últimas convulsões. Todos os ouvidos estão aguardando a infausta nova, todos os ânimos estão cheios de ansiedade e de sobressaltos. Os ecos e o fragor do combate voam do ocidente ao oriente e penetram na cidade dos Césares e dos Papas. Também ali há corações que palpitam de emoção, esperando o desenlace do trágico drama que se desenrola aos vossos olhos. Mas aqueles corações não palpitam de amor, mas sim de ansiedade, desejam a glória de uns e a derrota de outros, ainda que nessa derrota milhares de famílias tenham de verter lágrimas de sangue, de desespero e de infortúnio. Uns arvoram o estandarte do progresso, os outros escrevem na sua bandeira o santo nome de Deus. E eis o nome de Deus, nome que os lábios não deviam pronunciar senão para venerá-lo e abençoá-lo, no entanto, é apresentado como uma senha de ódio e de guerra na bandeira arvorada pela ambição e pelo fanatismo religioso. Abatei esse estandarte profanado, apagai dele o nome 100 vezes sagrado do Altíssimo. Julgais que impunemente se pode brincar com o que há de mais santo na terra e nos céus? Irmãos,
Lembrai-vos de Jesus, e, fixando a vossa atenção na guerra abominável que enche os corações de luto e a terra de cadáveres, dizei-me se o dever, se a paz, se o amor, se a liberdade e se a religião de Roma são o dever, a paz, o amor, a liberdade e a religião de Jesus, o verdadeiro cristianismo. Mas as horas estão prestes a soar, já se escapam os últimos grãos de areia da ampulheta que assinala o tempo de existência da igreja, a que João chamou igreja pequena. E essa igreja morre nas suas próprias mãos, por causa da perturbação que produziu nas entranhas dos organismos sociais. Quis fazer da sua religião uma bandeira política, e morre às mãos da política. Perturbou as crenças para melhor e mais facilmente dominar os povos, e morre por causa da perturbação das crenças. Em sua agonia, fomenta rebeliões nos estados que sacudiram o seu pesado jugo, e ateia o fogo da guerra para prolongar por mais um minuto o seu domínio temporal, e as rebeliões e a guerra apressam a terminação desse domínio. O instante supremo se avizinha, não o duvideis, mais um momento, e a igreja pequena não será mais para os homens senão triste recordação. Assim sucederá, porque é preciso que suceda, do contrário, a humanidade estaria irremissivelmente perdida, e Deus não pode permitir que a humanidade se afunde para sempre no abismo. Não sabeis quão ínfima já é a igreja pequena dos mercadores, porque não vos é dado esquadrinhar o coração dos homens. Sabê-lo-eis no dia em que se resolvam a falar muitíssimos dos que hoje choram em silêncio as abominações religiosas. É considerável o número dos que choram e são ainda contados no seio da igreja pequena. Eles buscam a igreja universal, e, como não a veem, choram em silêncio e esperam. Surge uma pequena réstia de luz e eles correrão para as portas da igreja universal. A decadência da igreja pequena não vem de hoje, nem de ontem. A sua verdadeira decadência data dos dias em que os seus mandamentos começaram a visar o domínio e o interesse. Ela foi a estátua de Nabucodonosor. Começou por ser de ouro no regaço da Igreja Universal estabelecida pelo Cristo, e acabou por ser de barro nas mãos dos homens. A estátua de Nabucodonosor é a imagem de todas as instituições puramente humanas, e a Igreja pequena já não é mais que uma instituição talhada em moldes puramente humanos. Mas as molas que sustentavam e conservavam a Igreja pequena, desde que o Espírito de Jesus abandonou, já perderam toda a sua força, e a instituição humana, a igreja dos hipócritas e dos mercadores, abate-se sob o peso dos próprios mandamentos e erros, ao alvorecer da luz da liberdade do dia da emancipação das consciências. A pedra que há de derrubar e reduzir a pó a estátua de barro, já se desprendeu do cimo da montanha e desce com ímpeto soberano, impelida pelos mensageiros do Altíssimo. Ai de quem buscar conter-lhe o ímpeto. Apartai-vos. Não vedes que ela vem movida pela vontade de Deus? 26. Os grandes acontecimentos são sempre precedidos de anúncios ou sinais para fixar a atenção dos homens na importância do fato que vai realizar-se, a fim de despertar os que dormem. O fim da igreja pequena é um acontecimento solene, o mais solene e importante de quantos a humanidade tem presenciado, porque o fim da igreja de Roma é o começo da igreja universal e o estabelecimento da doutrina de Jesus no entendimento e no coração dos pobres desterrados da terra. Os séculos vindouros saudarão com júbilo essa jornada, com o júbilo com que saudais a encarnação e a memória do Cristo. Por isso, o fim da igreja pequena, que é o começo da igreja universal, vem precedido de sinais maravilhosos, que vereis multiplicar-se à medida que os tempos avancem. E os tempos se precipitam, porque tudo conspira para isso, mesmo aquilo que parece aos homens empecilhos ou obstáculos. O sinal que precede ao fim da igreja pequena e ao começo da igreja universal é o ensino manifesto dos Espíritos, derramado com maravilhosa e misericordiosa profusão, de um a outro extremo da terra. E o ensino dos Espíritos vem, porque é absolutamente necessário, pois é tal o vácuo que há nas crenças, que a humanidade não poderia despertar sem esse auxílio superior. Antes, porém, do fim da igreja pequena de Roma e do começo da igreja universal de Jesus Cristo, vereis ainda outro sinal. Ouvir-se-á uma voz que soará por toda parte. Recordai-vos do Espírito de verdade prometido por Jesus Cristo, e esperai-o despertos e preparados. Os pobres filhos dos homens, os infelizes viajores da terra, ouvirão essa voz suave e atraente, como o murmúrio da brisa e como o perfume da flor, e verão o céu aberto, porque os seus corações se abrirão à esperança e à fé. Esses tempos vêm pertos,
podeis pressenti-los, podeis vê-los, porque estão no vosso horizonte. O sol aparece obscurecido aos vossos olhos, algumas nuvens vos impedem de ver todo o esplendor da luz, mas essas nuvens serão varridas por uma vontade soberana, e a verdade brilhará em toda a sua pureza. Mais um momento, e vereis cumpridas estas palavras. Irmãos congregados, adorai a Deus. Despeço-me de vós, deixando-vos o espírito de caridade, de humildade e de adoração do nosso Mestre Jesus Cristo. A paz seja convosco e com todos os homens. Lamenais. Somos muito pequenos e conhecemos a nossa pequenez para nos aventurarmos a acrescentar a esta comunicação algum comentário, portanto, deixemo-la intactas, ao critério das pessoas ilustradas. 29 graus, abril de 1874. Meus filhos, hoje venho falar-vos pela última vez, o meu coração de mãe, porém, não vos retirará o carinho. O meu amado filho, ao morrer, legou-me os amorosos deveres da maternidade para com os homens, principalmente para com os que choram, e pertenceis a esse número. Como mãe, visitei-vos da primeira vez e dei-vos as flores da minha alma, para que com elas formasse o ramilhete dos vossos deveres, que é o sinal dos filhos de Jesus Cristo. Como mãe, vim segunda vez, e vos alentei e animei, porque tremíeis, vaciláveis e estáveis inclinados a retroceder por temores pueris, pois são pueris todos os temores que se referem unicamente aos bens da terra. Como mãe, voltei terceira vez e vos falei da melhor das orações, para atear em vosso peito a chama da adoração divina e deixar-vos consolados com a esperança de um auxílio superior, através dos desalentos e das misérias da vossa peregrinação temporária. Volto como mãe, uma vez ainda, para dissipar as vossas dúvidas em alguns pontos transcendentais para o sossego das almas, e vos dou armas para triunfardes da dúvida e defenderdes a verdade. Mas, assim como sou a vossa fiel e amorosa mãe, deveis ser para mim filhos obedientes, praticando as minhas instruções, encaminhadas à vossa felicidade, sem vos esquecerdes de que todas as criaturas humanas são vossos irmãos. Dos favores e da luz que recebestes, deveis fazer coparticipantes os demais homens, na medida do vosso poder, do contrário, repito-vos o que vos disse na minha segunda visita, não faltam nas regiões da obscuridade espíritos que deixem de fazer bom uso das luzes especiais recebidas. Vossa mãe, Maria. Ao considerar a magnitude e a transcendência das revelações que obtínhamos e os nossos escassos merecimentos, compreendamos que não éramos mais que instrumentos providenciais de desígnios superiores, e que a revelação não tinha só por objeto a ilustração moral do reduzido círculo que a recebia, porém que também se estendia para a ilustração e progresso de todos os nossos irmãos. O sol brilha tanto para o judeu como para o gentio, e ninguém tem o direito de monopolizar a sua luz. As instruções superiores não desceram até nós para serem monopolizadas, é um tesouro que nos foi confiada por breves instantes, um legado precioso que devemos exibir à vista de todos, porque a ele todos têm direito. 30 graus, abril de 1874. Irmãos congregados. Chegastes o segundo período das vossas excursões no campo da verdade religiosa, do cristianismo em sua primitiva e celestial pureza. No primeiro período estudastes, observastes, enchestes a vossa mente e o vosso coração com as verdades que, como luminosos raios do sol da inteligência, varreram as nuvens amontoadas no céu das vossas convicções, e pudestes alimentar-vos com os sentimentos que nascem e se desenvolvem ao puríssimo calor dos dons e das graças do Altíssimo. Ditosos sereis, se souberdes aproveitar das riquezas semeadas, sob os vossos passos, no primeiro período dos vossos ensaios e estudos religiosos. Entrastes no segundo período, irmãos congregados, e venho fazer-vos algumas indicações, que espero e vos rogo não ouvideis, tendes estudado e observado, e é chegado o momento de praticar os vossos estudos. Os bons espíritos vos observam dos mundos da luz, eles foram para vós emissários da misericórdia do Eterno e esperam ansiosos o vosso progresso e o fruto dos seus desvelos. Obriga-los-eis a arrependerem-se da confiança, que depositaram em vós e a voltar-vos as costas com desprezo. E não somente eles, mas também os da terra, vos seguem com as suas vistas, prontos a julgar pelas vossas obras a bondade das doutrinas que difundis com a palavra. Sois cristãos ou não? Respondei. Se o sois, não me respondais com a palavra, mas com os vossos sentimentos e com a vossa conduta.
Em vão direis que o sois, se as vossas obras desmentirem o que a vossa língua afirma, porque só passa como verdadeiro cristão aquele que tem o Cristo no coração e trilha as veredas da caridade que o Cristo abriu à humanidade inteira. Em vão ficareis entusiasmados com a leitura das revelações obtidas, se não traduzirdes o vosso entusiasmo em fatos que se harmonizem com a magnitude das instruções reveladas. Ignorais porventura que os erros da igreja pequena tiveram princípio no falso cristianismo do coração de seus doutores. Assim, se o vosso coração não tiver em mira a caridade e a humildade, sereis abandonados pelo gênio do verdadeiro cristianismo, que vos cobriu com suas asas. Divagareis de novo pelas solidões do espírito, castigo das almas frívolas e infecundas para o bem. Cumpre-vos, sobretudo, irmãos congregados, não esquecer, antes deveis tê-lo constantemente em vista, que o espiritismo é o próprio cristianismo, e que tudo que é alheio e contrário às doutrinas evangélicas, à palavra e ao espírito do Cristo, deve ser alheio e contrário à vossa palavra e ao pensamento que há de guiar-vos, como uma estrela, na segunda jornada dos vossos estudos religiosos. Alheio e contrário à palavra e ao Espírito de Jesus é o domínio do orgulho, alheio e contrário à hipocrisia, alheio e contrário ao apego aos prazeres de bens temporários, alheios e contrários são o egoísmo, a ociosidade, os zelos invejosos, a revolta, o ódio e a lisonja, em uma palavra, tudo aquilo que é alheio e contrário aos conselhos e preceitos de uma consciência sã e ilustrada, é contrário e alheio à seiva do cristianismo, e é para vós uma árvore de prova e um fruto de proibição. A cena bíblica, do paraíso repete-se todos os dias, a árvore da ciência não morreu, cresce e estende os seus ramos sobre a terra, e a serpente enroscada no tronco da árvore, senão no coração de cada um dos homens, convidá-os, com os seus mentidos afagos, a infração do preceito. Leio no vosso pensamento, e, discorrendo sobre o maior ou menor preço das minhas palavras, vejo que dizeis convosco, amor, caridade, simplicidade, adoração, pureza, tudo isso é muito bom, mas já o sabíamos, era melhor que nos falassem de outros pontos por nós ignorados, de alguma coisa que se refira ao mundo dos espíritos e à sua admirável ação. Para que repetir-nos hoje, amanhã e sempre os mesmos conselhos e preceitos? Ó, irmãos congregados, julgais que os espíritos de conselho tenham por missão satisfazer a vã curiosidade, o orgulho, o amor próprio e os caprichos dos homens? Não sejais injustos, eu vos rogo, em benefício de vós mesmos, e, a fim de que julgueis com mais acerto e retidão, proponho-me a falar-vos também do formoso, do celestial ministério dos espíritos de luz. Antes, porém, tenho de falar-vos de outras coisas que vos tocam mais de perto, porque se referem a vós. Antes de vos elevardes sobre as nuvens, é necessário que conheçais a terra que os vossos pés pisam e os laços que a ela vos prendem. Eu deixaria de cumprir a missão que me traz a vosso centro se, oferecendo a vossa consideração o belíssimo quadro das harmonias celestes, deixasse de mostrar-vos o caminho pelo qual podeis em pouco tempo entrar no gozo dessas venturosas harmonias. Sem o consolador auxílio da providência, que nunca deixa as criaturas abandonadas às suas próprias forças, em vão buscareis elevar-vos sobre as misérias da terra e sobre o lodo das debilidades humanas. As vossas asas inexperientes se derreteriam ao sopro corrupto e abrasador das paixões engendradas pelo egoísmo e pelo orgulho. Uma só palavra explica e sintetiza toda a moral, toda a lei e toda a revelação, desde o começo do mundo até hoje. A fórmula universal do progresso, da virtude e da felicidade é o próprio Verbo divino revelado e a luz que sobre os homens ele irradia das alturas do pensamento infinito. Será preciso citar-vos esta palavra? Julgo que não, porque, sem esforço, ela vos ocorrerá a todos, mas, seria melhor, muito melhor que, em vez de tê-la escrita na vossa mente, a sentisseis, enchendo o vosso coração e comovendo incessantemente as suas fibras. Pois bem, essa palavra caridade, que todos evocais espontaneamente, sem eu precisar repeti-la, é a fórmula que são chamados a resolver no segundo período dos vossos estudos religiosos. É a caridade prática, como no primeiro período em que discorrestes, sobre as suas belezas e excelências, no terreno filosófico. Já vos manifestei que o espiritismo e o cristianismo são uma mesma coisa, agora vos direi mais que ambas essas palavras significam caridade, sem a qual não há espírito verdadeiramente cristão. Caridade, palavra amorosa,
manjar divino das almas puras, dos espíritos de Deus. Os anjos, a pronunciá-la, uma suave harmonia enche os céus e uma ditosa corrente de inefáveis doçuras se estabelece entre o solo do Altíssimo e a morada dos homens. É a escada de Jacob, por ela sobem os ais, os desejos e as preces, por ela descem, ao coração humano, os consolos, as esperanças e os primeiros crepúsculos da felicidade imortal. Mas, quão diminuto é coacha, no coração do homem, a palavra caridade. Muitos lábios a pronunciam, porém ela não vem do íntimo da alma. Escrita na mente, pronunciam-na com frieza, quando essa palavra devia sair envolta em turbilhões de chamas, porque a caridade é o fogo purificador que consome todas as impurezas e imperfeições das criaturas formadas pela soberana vontade. Tende franqueado ao vosso coração o mundo das misérias humanas, vastíssimo campo em que podeis e deveis exercitar e desenvolver os germens do amor com que Deus enriqueceu as vossas almas, assim como exercitastes e cultivastes o entendimento no campo das especulações filosóficas. Pensastes e meditastes em matéria de religião, é agora chegada a ocasião de senti-la se não quiserdes ficar responsáveis pelos sentimentos recolhidos na primeira jornada da vossa viagem ao mundo da verdade. A religião é anti-sentimento, que conhecimento. Por isso, vemos muitos ignorantes crendo em Deus e amando sem conhecê-lo, e muitos sábios que, conhecendo até onde pode alcançar a sabedoria humana, não amam, nem respeitam os decretos da sua soberana vontade. Por isso, o julgamento do primeiro será bom, visto ter cumprido a lei pela bondade do seu coração, e o julgamento do segundo será o castigo, porque conheceu a lei do bem e desprezou-a com a frieza e com o orgulho do seu espírito. Nenhum homem é condenado por não saber, mas sim por deixar de sentir, porque o livro da sabedoria é um livro geralmente fechado, mas o livro do sentimento é um livro universalmente aberto. Não é dado a todos possuir os segredos da ciência, mas sim as doçuras do sentimento, cujos tesouros estão à vista de todas as criaturas, disseminados no universo pela mão da misericordiosa providência. Desde o rei dos astros, radiante e orgulhoso, até o modesto lampadário, desde o majestoso cedro que eleva sua copa ameaçando romper as nuvens, até o humilde erva que se alastra no solo, desde a águia até o inseto, desde o leão até o réptil e até o gusano, desde o monarca até o último dos seus servos, desde o palácio da abundância e do prazer até a choça da miséria e da dor, em tudo se vê em outras tantas páginas do livro do sentimento, sempre aberto à consideração dos mortais. Sois obrigados a sentir. E não vos admireis de que eu chame energicamente a vossa atenção para o sentimento e sua necessidade, porque, sem ele, serão inúteis todos os esforços que empregardes para pertencer ao número dos verdadeiros cristãos, dos discípulos e imitadores de Jesus, pois ele era toda a caridade. Sereis cristãos especulativos e nada mais, árvores sem fruto, que o pai da família mandará arrancar, para lançá-las ao fogo. O sentimento é tudo, e por isso ele está ao alcance de todos. É mais que a ciência, porque a ciência acha leis entre os ímpios e entre os justos, e é mais que a filantropia, porque também os maus fazem às vezes boas obras. O que realmente sente, faz, se lhe é possível, as obras do sentimento, e mesmo, quando, por lhe não ser possível, não as faça perante a lei, elas são reputadas como feitas e indicadas à justiça. Vede, pois, a norma do vosso dever na segunda jornada dos vossos estudos religiosos, que é a jornada decisiva do vosso porvir, vede-a e segui-a sem desviar-vos. Ó, irmãos! Tremo ao pensar que algum de vós pode ser chamado ao juízo com o gelo no coração, depois das luzes que a onipotente mão do excelso tão profusamente derramou sobre as vossas cabeças. O sentimento é o amor, e o amor é a lei. Vede, portanto, que, para o cumprimento da lei, é necessário, indispensável, que ameis. O amor cobre a multidão dos pecados, porque é a chama que purifica e o bálsamo que consola. O que ama, pratica exclusivamente o bem, que é a reparação do mal, e a felicidade será o prêmio das suas obras amorosas. Amai, irmãos congregados, amai, meus filhos, e no ministério do amor achareis o ministério dos espíritos perfeitos. Estes são, pelo amor e para o amor, os mensageiros cumpridores e os guardas da vontade excelsa, dessa vontade eternamente ativa, que é a lei da criação, dessa vontade que acende os celestes luzeiros e a inteligência do homem, dessa vontade que,
penetrando todos os seres e todo o espaço, infundem por toda parte a força e multiplica a vida. Seres de luz, os espíritos puros e perfeitos têm por missão refletir sobre os demais, a luz que recebem do inextinguível foco da sabedoria de Deus. Seres ditosos pelo amor, é seu dever a caridade, por cuja virtude se desprenderam de impurezas e imperfeições e se elevaram às moradas felizes onde não se conhecem as misérias da terra, nem as tormentas do coração, nem as veleidades do espírito, moradas de felicidade sempre perene, porque é a felicidade do dever, e o dever está eternamente no seu princípio. Se o dever se esgotasse aí, no mesmo momento se acabaria a lei de felicidade. Oh! Que formosíssima é a missão dos mensageiros do amor e dos espíritos da luz. Pela luz e pelo amor, eles foram glorificados e aspiram constantemente à glorificação dos demais pelo amor e pela luz. Com a velocidade do pensamento, circulam sem cessar e sem cansar-se ao redor dos orbes imensos que se movem nos infinitos seios do espaço, orbes que vêm a ser células da colmeia universal, em cada uma das quais os espíritos puros vão depositar o mel da sua caridade. O ministério que, desde a sua elevação, os espíritos de luz exercem, vós podeis, embora em menor escala, exercer igualmente na terra. Eles veem diante de si a infinidade de mundos que necessitam do seu amor. Estais rodeados de uma infinidade de seres, para os quais o orvalho da vossa caridade é o progresso, a regeneração, a vida e a felicidade do porvir. Quantas vezes o homem que ama seus irmãos exerce a caridade, sem suspeitar que as suas obras na terra são o prelúdio de missão espiritual nas regiões celestiais. A caridade, irmãos congregados, é uma árvore cuja raiz está no misterioso e fecundo seio do Criador, e cujos ramos, carregados de frutos e perfumes, se estendem em todas as direções, derramando benéficas sombras sobre as moradas esparsas no universo, que é a casa do Senhor. Dizeis que sois espíritas, irmãos, é bom, eu vos felicito. Sois hoje melhores do que ontem. Sereis amanhã melhores do que hoje, e ireis melhorando cada dia. Comove-vos o espetáculo da natureza e a contemplação do céu. Derramais lágrimas do coração à vista das desditas alheias. Amais, caros irmãos, amais. O Espiritismo, que é o cristianismo, que é a caridade, permite-me repeti-lo, não se reduz a discorrer e a propagar, mas exige, antes de tudo e sobretudo, o sentimento, que é o princípio e a fonte das obras que nos aproximam da perfeição e de Deus. Aquele que se cinge ao conhecimento e à prédica das verdades cristãs, mas sem as sentir nem aplicar, assemelha-se ao que descobriu um abismo e que, não obstante, se precipita nele, apesar de dar aos demais aviso do perigo. Que minhas palavras não sejam para vós um motivo de desalento. Demasiado conheço as debilidades da natureza humana, para estranharem as vossas e poder exigir que vos liberteis rapidamente de todas as impurezas. Como poderei exigir de vós o que foi e é ainda impossível para mim? Eu não faço outra coisa senão chamar a vossa vontade e os vossos sentimentos para o bem, mostrar-vos o caminho que juntos temos de percorrer, para nos aproximarmos da ideia sempre progressiva da perfeição espiritual. Os anjos do Senhor, esses ditosos seres que bebem o amor em seu divino manancial, e dos quais, como de outras tantas fontes, emana a caridade que rege e fecunda as pobres plantas humanas esparsas pelo universo. Os anjos do Senhor descerraram aos olhos de minha alma um dos véus que escondiam a luz da verdade, a fim de que eu possa fazer e faça o mesmo convosco. E como vi que a verdade está na virtude e só na virtude, chamei-vos à prática do amor, compêndio de todas as virtudes irradiadas do divino foco. Vou terminar, irmãos congregados. Sejamos todos, cada dia melhores em Jesus, o seu jugo é suave e podem carregá-lo ainda aos mais débeis e imperfeitos. Tomemos cada um a nossa cruz com resignação e amor, e, subindo assim o calvário da expiação, da reparação e da prova, imitaremos a Jesus nos merecimentos, para sermos depois glorificados ao seu lado pela virtude da sua doutrina. Allan Kardec. Eis a missão verdadeiramente sacerdotal, e Allan Kardec é, no mundo dos espíritos, um sacerdote modelo, um espelho em que se deviam rever os sacerdotes da terra. As suas palavras, vazadas no molde da humildade e do amor, chegam à alma e avivam a fé e a esperança, inspirando santas resoluções. Outro seria o estado do cristianismo no mundo, se os intitulados ministros do Senhor,
deixando orgulhosas ostentações e vãs infalibilidades, tivessem falado ao coração e ao entendimento dos homens, como fala Allan Kardec. Nem o indiferentismo, nem o materialismo, as duas enfermidades crônicas das modernas sociedades cristãs, teriam podido tomar as ameaçadoras posições que alcançaram e que tão justamente assustam os pensadores. Os erros